E aí, caros alunos, tudo beleza, meus champions? Espero que sim. Vamos a mais uma aula e essa sobre a independência do Brasil e o primeiro reinado. Episódio extremamente importante aí da história, com uma musiquinha que tá tocando aí ao fundo, né? Este é o fim? Não. É um novo começo para a história brasileira. Uma história de independência, uma história de superação, né, do jugo português que dominou o Brasil por séculos. Então o Brasil vai se tornando uma nação autônoma, uma nação capaz de pensar por si mesma. E assim, como está aí ao fundo, né, não é o fim, é um novo começo. Então, no dia 7 de setembro de 1822, é proclamada a independência do Brasil. É um episódio com muito misticismo em volta, um episódio com muito boato, mas temos este icônico quadro de Pedro Américo, né, da independência do Brasil. Aqui Dom Pedro com a espada em rige, rodeado aqui por cavaleiros que concordavam com a causa brasileira, e a famosa frase de Dom Pedro I: independência ou morte. Eles estão dispostos a lutar, a colocar a vida em jogo. O Brasil, que era um punhado de províncias abandonadas por Portugal, todo traçado por estradas arcaicas, séculos de uma administração terrível, corrupta, que só deixa um rastro ruim ao Brasil. E o momento é então de renovação, o momento é de chutar ali esses portugueses e o Brasil se tornar uma nação livre, chefiada por ele, Dom Pedro I. Dom Pedro, que chega aqui ao Brasil com 9 anos de idade, fugindo da dominação francesa ali na Europa, fugindo de Napoleão Bonaparte. E ele é um cara que não quer mais fugir. Ele quer traçar uma nova história neste país que ele adotou como pátria, o Brasil, juntamente com a nação brasileira. Com a independência é preservada ainda a estrutura social, a estrutura econômica herdada do período colonial, como o trabalho escravo, mas o Brasil tenta superar tudo isso, com uma nova Constituição, com a criação de uma moeda, e tudo isso não é fácil. Muitos homens covardes dentro do Brasil, portugueses e até mesmo brasileiros, ainda tentam permanecer fiéis à coroa portuguesa. Acontecem focos de batalha por todo o território. Dom Pedro tem que contratar até mesmo mercenários como Lord Concharane para traçar batalhas navais ali em nome da independência. Mas a sociedade brasileira majoritariamente fica ao lado deste ideal de emancipação brasileira, do ideal de independência. Batalhas muito quentes acontecem por todo o Brasil e heróis são forjados, né? Como todo o território nacional. Feita a independência, então, né, nós temos a consolidação ali. Depois de muitas lutas, muita oposição política ali, nós conseguimos a independência. Tivemos até uma mulher que lutou bravamente se passando por um homem, né? Que foi a Maria Quitéria de Jesus. Maria Quitéria chegou até a ser agraciada no posto de artilharia, ganhando ali medalhas e tudo. Depois foram verificar, não era um homem, era uma mulher. Ou seja, nós tivemos episódios extremamente enobrecedores neste momento aí. Esta era a bandeira do Brasil durante o tempo do Império. Durante anos foi esta bandeira que tremulou nas repartições públicas, nos quartéis do exército, e foi sobre o tremular desta bandeira que nobres e corajosos soldados brasileiros lutaram para a gente poder ter a nossa liberdade, a nossa democracia, a nossa autonomia. Nunca se esqueçam que tudo isso custou muito caro, e o feriado de 7 de setembro é um episódio que imortaliza tudo isso, né? Dom Pedro I é coroado como o imperador do Brasil, né? Que vocês estão vendo o quadro dele sendo coroado, e durante 9 anos Dom Pedro chefia o Brasil. Por todo momento há movimentos covardes lutando pela preservação da dependência brasileira. Movimentos covardes na Bahia, no Grão-Pará, no Piauí,
no sul do Brasil, ali no atual Uruguai, que era um estado brasileiro, covardemente fica independente ali, né? Traindo o Brasil, se torna um estado independente, né? O Uruguai, e acontecem focos de luta, onde cada cidadão brasileiro tem que lutar pela preservação da nossa independência. Ou seja, a nossa liberdade fica permanentemente sendo ameaçada. Dom Pedro acaba escrevendo, né, o hino da independência do Brasil, o tempo todo sendo aconselhado ali por governantes, né? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil é o nosso aliado Estados Unidos. Posteriormente, mediante pagamento, Portugal também reconhece a independência do Brasil e mais tarde a Inglaterra também reconhece. Não é um fim, é um novo começo aí do Brasil independente, chefiado por Dom Pedro I. Então, que o feriado do 7 de setembro sirva para a gente nunca se esquecer que um dia fomos uma colônia portuguesa brutalmente e covardemente chefiado e manipulado por eles do outro lado do Atlântico. E a nossa independência é algo a ser permanentemente preservado. Muito bem, meus caros Champions, valeu por acompanhar até aqui.